Oi pessoal, tudo bem? Tá tudo certo com vocês? A partir de hoje, as nossas aulas acontecerão aqui no Google Sala de Aula. Eu e a professora Fernanda, professora do sexto A, estaremos trabalhando com a disciplina de matemática com as turmas do sexto A e sexto B aqui do Colégio Ângulo de Camboriú. E vocês fiquem atentos, pois as nossas aulas acontecerão nas segundas, quartas e sextas-feiras. E fiquem atentos para os horários de atendimento. Sexto A, os horários de atendimento serão pela manhã e sexto B, os horários de atendimento serão à tarde. Tudo bem? Então, nas últimas aulas nós estávamos vendo o módulo 4, o módulo sobre prismas e pirâmides. Chegamos a construir algumas pirâmides e prismas com o auxílio de palito de churrasco e de massinha de modelar nas aulas e trabalhamos com alguns conceitos e definições do que era um poliedro, do que é um polígono nas últimas matemáticas. Então, durante as aulas nós vimos os conceitos de poliedro, de polígono, o que era uma face, uma aresta e um vértice. Então, nós vamos continuar os nossos estudos, tudo bem? Então, nós vamos fazer o início da nossa correção das atividades da página 413 da apostila. Aconselho que vocês deixem a apostila aberta e vão acompanhando com a gente, preenchendo o que é necessário, certo? Então, vamos lá. Observe o conjunto de sólidos fornecido para o seu professor, associe cada um deles com os poliédros listados na tabela. Complete o quadro com as informações pedidas. Então, eu já vou colocar aqui cada poliedro para ficar mais fácil a contagem também. Então, o nosso paralelepípedo. Nosso paralelepípedo, tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. A nossa pirâmide de base quadrada, ela tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. O cubo, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. O nosso prisma de base triangular tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. O prisma de base pentagonal, ele tem 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. E por último, a pirâmide de base triangular. Ela tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Dando continuidade, vamos lá para os próximos exercícios. Continuando, pessoal, 2 poliedros do quadro acima recebem o nome de prisma. Que características eles têm? O que vocês conseguem observar de comum entre eles? Eles possuem 2 bases idênticas, em um caso em forma triangular, no outro caso pentagonal, e as faces laterais são em forma de retângulo, né? São retangulares. Muito bem. No 3. 2 poliedros do quadro recebem o nome de pirâmide. Que características eles têm em comum? Então, eles apresentam apenas uma face, que é a base da pirâmide, que nesse caso foi triangular ou quadrada, e todas as faces laterais da pirâmide são em formatos triangulares. Você classificaria o paralelepípedo como prisma ou pirâmide? Justifique sua resposta. Então, a resposta que vocês colocarem, se colocarem um pouco diferente, coloquem nos comentários e a gente vai discutir junto se está certo, tudo bem? É um prisma, não pode ser pirâmide, porque não tem faces triangulares e as bases são faces idênticas, que são faces de um retângulo. A5. Tente imaginar um poliedro que não seja um prisma nem uma pirâmide. Discuta com seus colegas o poliedro que você imaginou e verifique se de fato ele não é um desses dois. Depois faça um desenho. Essa questão eu quero que vocês comentem aqui no espaço dos comentários para mim ver o que vocês pensam. Tudo bem? Vamos ao próximo? Então, o prisma é um poliedro que ele possui essas seguintes características. 2 faces chamadas de base, que são polígonos idênticos, localizados em planos paralelos. Todas as demais faces retangulares, que são chamadas de faces laterais. O nome de um prisma é dado de acordo com o polígono de suas bases. Eu coloquei aqui uns exemplos de
prismas. O prisma número 1, o roxinho, ele é chamado de prisma de base triangular. O segundo, prisma de base retangular ou paralelepípedo. O verde, prisma de base pentagonal. E o último, o azul, prisma de base hexagonal. Então, existem outros, mas esses são os principais, tudo bem? Vamos continuar, então? Então, a gente pode observar aqui como característica que sempre as faces laterais serão retangulares, tudo bem? Vai mudar apenas a base desses prismas. Vamos continuar resolvendo as nossas atividades. Continuando ainda pelo estudo do prisma, a imagem está ali ao lado, mas essa atividade está lá na página 414, então é apenas acompanhar comigo, tudo bem? Número 1. As faces retangulares do prisma acima são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais esse prisma possui? Então, se vocês contarem, vão chegar ao número de 7 faces. São 7 faces laterais que esse prisma roxinho apresenta. As duas faces desse prisma, que não são retangulares, são chamadas de base. Quantos lados o polígono corresponde às bases desse prisma possui? A base do prisma da imagem é um polígono formado por 7 lados, um heptágono. 3. Que relação podemos estabelecer entre um número de lados do polígono das bases de um prisma qualquer e um número de faces laterais desse prisma? Essa vocês vão ter que pensar um pouquinho. Em todo prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono de suas bases. Vamos dando continuidade, então, as dúvidas coloquem ali nos comentários, tudo bem? Com base no prisma das atividades anteriores, nós vamos continuar a responder. Número 4. Quantas faces, no total, o prisma heptagonal possui? Qual a relação desse número com o número de lados do polígono das bases? Agora nós vamos para o estudo das pirâmides. Nós chegamos a construir alguns tipos de pirâmides lá com os palitos e com a massinha de modelar na sala de aula, mas não conseguimos nos aprofundar por essa virtude desse afastamento. Então, a pirâmide é considerada um poliedro e é uma das características dela que ela possui apenas uma base e o polígono que forma essa base pode ser um polígono de qualquer número de lados. E a outra característica é que todas as faces laterais de uma pirâmide é formado por triângulos. Então, diferente dos prismas que são formados por retângulos, as pirâmides vão ser formadas por triângulos. E aqui eu coloquei alguns tipos delas. A primeira é uma pirâmide de base triangular, a segunda, verdinha, pirâmide pentagonal, pirâmide retangular é a marronzinha, e a amarela também é outro tipo de pirâmide triangular. Então, a gente sempre vai colocar o seu nome referente ao polígono que representa a sua base, seja um triângulo, seja um quadrado, pentágono e assim por diante. Tudo bem? Vamos continuar aqui. E agora nós vamos fazer algumas atividades que estão lá na apostila, na página 414 e 415. Então, acompanhem comigo, por gentileza. Número 1. As faces triangulares da pirâmide acima, no caso ela está ao lado, são chamadas de faces laterais. Quantas faces laterais essa pirâmide possui? Contem aí, que eu já vou passar a resposta.
A pirâmide possui 8 faces laterais. Identifique na figura o vértice comum a todas as faces laterais da pirâmide. Eu vou representar com uma flechinha, tudo bem? É esse vértice ali. 3. A única face da pirâmide que não é triangular é chamada de base. Quantos lados o polígono corresponde à base dessa pirâmide? A base dessa pirâmide é um polígono de 8 lados. Que relação podemos estabelecer entre o número de lados do polígono da base de uma pirâmide qualquer e o número das suas faces laterais? Qual que vai ser? Em toda pirâmide, o número de faces laterais é igual ao número de todos os lados do polígono de sua base. Grifem essa informação que ela é super importante. Continuamos pela mesma representação da pirâmide do quadro anterior. Quantas faces no total a pirâmide octagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados do polígono da base? A pirâmide octagonal possui 9 faces, esse número é igual a 8 mais 1, ou seja, o número de lados do polígono da base mais uma base. A 6. Quantos vértices a pirâmide octagonal possui? Qual é a relação desse polígono com o número de lados do polígono da base? A pirâmide octagonal possui 9 vértices. Esse número é igual a 8 mais 1, ou seja, ele supera em uma unidade o número de lados do polígono de sua base. A 7. Quantas arestas a pirâmide octagonal possui? Qual é a relação desse número com o número de lados da sua base? A pirâmide octagonal possui 16 arestas. Esse número é igual a 2 vezes 8, ou seja, o dobro de número de lados do polígono de sua base. Tudo bem até aqui? Vamos continuando então. Então, anotem aí as atividades que vocês precisam desenvolver para a aula de hoje. No próximo vídeo vai vir um vídeo de resolução dessas atividades e nós damos continuidade à nossa apostila. Obrigada até aqui, até mais.